Pessoal, nessa aula de hoje, a gente começa a estudar o trabalho da força-peso. Essa é a aula de número 3, que está aí, compondo uma playlist muito boa sobre trabalho e energia aqui no canal. Vamos embora conferir essa aula? Roda a musiquinha aí, então. Tá legal, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Física 2.0. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Professor Davi Oliveira aqui e vamos começar a nossa aula sobre trabalho da força-peso, beleza? Essa é a aula de número 3 então, né, Davi? Isso. Se você não tiver assistido a aula de número 1 e 2, eu boto num card aí em cima para você clicar e conferir essa aulinha antes, tá? Bom, aqui então nós vamos nos preocupar só hoje com o trabalho da força-peso, beleza? O trabalho da força-peso, pessoal, ele é calculado assim. Lembra quando a gente viu lá na aula 1? Eu botei assim, olha, trabalho é igual a força vezes distância. Beleza. Aqui a gente vai calcular o trabalho do peso. Então, essa força aqui, que antes a gente estava ali chamando de F, né? Força F, né? Isso. Vai ser força-peso, P de peso, tá bom? Continua sendo força, né, pessoal? Isso. Peso é uma força. Saquei, Davi. Então, eu troquei o F pelo P. Só trocou a letra. É isso. E a distância D eu vou trocar por H, porque é comum na física, na matemática, a gente chamar H de altura, sabe? Então esse H aí é a nossa altura. Então para calcular o trabalho da força-peso, eu preciso do valor da força e o valor da altura, dos dois, tá bom? Tá bom, professor. Tipo aquele exemplo que você deu lá na aula 1, é sim, cara. Presta atenção. Se eu pego esse piloto e seguro ele aqui e deixo ele cair, sai dessa mão para essa, né, professor? Isso, eu deixo ele cair aqui. Quem é que puxa ele para baixo? Professor, a gravidade, né? Isso, a gravidade, a gente chama de peso, tá legal? Força-peso, né, professor? Isso. Então, eu deixo ele cair aqui. Beleza, a força-peso puxa ele para baixo. Ele desce, ele está favorável à trajetória, ele está no mesmo sentido da trajetória. Isso, aí o trabalho do peso vai ser positivo. Deu para entender? Mas pode ser ao contrário também. Professor, que nem você fez lá, né? Isso. Se eu pego esse cara agora e jogo para cima, aí tá ao contrário, professor. Isso, agora o peso continua puxando ele para baixo. Mas o deslocamento é para cima. Sentidos contrários, Davi. Isso. Aí, trabalho resistente? Exatamente. Então, fica com isso na cabeça. Trabalho da força-peso é peso vezes altura. Essa altura aqui que ele está percorrendo. De cima para baixo ou de baixo para cima. Tranquilo? Professor, aqui também pode ser positivo ou negativo, que nem você explicou lá na aula 1. Trabalho pode ser positivo, motor, ou negativo, resistente? Com certeza. Se ele desce, trabalho positivo. Se ele está subindo, trabalho negativo. Trabalho motor, trabalho resistente. Não se assuste não se você achar valores positivos ou negativos na hora de calcular o trabalho da força-peso. Tá bom? Beleza, Davi. E aquela figura ali bonita ali, que você deve ter dado maior trabalho para botar para desenhar isso no quadro. Então, cara, essa figura eu botei ela aí porque é comum. Todo livro de física você vai encontrar uma figura assim, parecida com similar a essa, tá? É comum nos livros de física a gente explicar que o trabalho da força-peso ele independe da forma da trajetória, tá? E aí a gente faz um desenho bonitão assim para explicar isso, tá bom? Eu botei aqui, olha, ponto A, ponto B, tá legal? Como se fossem as suas duas mãos aqui, professor? Ponto A e B, tá bom? Então, ponto A, ponto B, a altura entre esses dois pontos, ponto A e ponto B, tá? Esse aqui é o nível de referência do ponto B. Aqui é a altura entre os dois pontos. E ao invés de só deixar esse cara cair aqui, eu inventei trajetórias diferentes para ele. Na trajetória 1 aqui, em vermelho, ele vai sair do ponto A e vai vir parar no ponto B, mas ele não vai só cair, não. Ele vai vir daqui para cá e depois ele desce. Caramba, professor. Você inventou uma trajetória muito louca aí. Inventei aqui. Trajetória 1. Ele sai do ponto A, vem, para aqui, volta, desce, vem parar no ponto B. Beleza, professor, ele vai gastar mais tempo ou menos tempo nisso? Cara, a gente não está aqui estudando tempo, a gente está estudando trabalho. Presta atenção, trabalho é peso vezes altura. Professor, acho que eu estou quase entendendo onde você está querendo chegar. Não interessa quanto tempo ele vai levar nisso aqui não, né? Para calcular o trabalho eu só preciso do valor do peso dele, né? E daquela altura ali velho. Então se eu digo que o peso vale 1000 e a altura vale 10, você vai pegar 1000 vezes 10, vai multiplicar e vai achar o trabalho. Professor, cara, então por que você desenhou esse negócio aí? É só para mostrar para vocês que vindo pela trajetória 1, 2 ou 3, não mexe em nada aqui não, né, professor? Não. Vai ser 1000 vezes 10. Se aqui for 1000 e aqui for 10,
Não me interessa se ele fez o trajeto 1, o trajeto 2 ou o trajeto 3. Vejam, o trajeto 2 é uma linha reta entre o ponto A e o ponto B. Estou vendo, professor, como se fosse um plano inclinado, né? É. E aí, Davi, se ele vem do ponto A até o ponto B por esse trajeto 2, vai mudar alguma coisa na fórmula? Não vai não, cara. Sério mesmo, professor? Sério mesmo. Então é sempre a mesma fórmula independente do trajeto? Isso. Se ele vem pelo trajeto 3 aqui, a minhoca aqui. Professor, ele vem tipo a minhoca ali, sobe, desce, sobe, desce. Isso. Muda alguma coisa ali? Não muda, não. A fórmula vai ser peso vezes altura. Então, é comum, cara, você encontrar nos livros de física um desenho similar a esse, só para te chamar a atenção do seguinte: o trabalho da força-peso, que é peso vezes altura, independe da forma da trajetória. Vindo pela trajetória 1, 2 ou 3, o trabalho é o mesmo. Então, numa questão teórica, olha só o que está aqui no atenção. O trabalho da força-peso é independente da trajetória descrita pela partícula. Então, numa questão teórica, sabe? Você ia marcar a opção que tivesse escrito assim, ó. Botar aqui, não, deixa eu botar aqui primeiro um negócio antes aqui, ó, veja só. Trabalho do peso, peso vezes altura. Pode ser que no teu livro esteja escrito assim, MGH, tá legal? Por quê? Porque você precisa lembrar, deixa eu botar aqui, olha, lembra que peso é massa vezes gravidade, tá legal? Já que peso é massa vezes gravidade, eu posso tirar esse P daqui e botar no lugar dele mg. E aí eu reescrevo essa fórmula assim, mgh, tá bom? Então pode ser que na sua apostila esteja escrito desse jeito ou desse, ou dos dois, tá bom? Fique tranquilo com relação a isso, tá? Então, se fosse uma questão teórica aqui, sabe? Pergunta assim, coisa e tal, o trabalho da trajetória 1 é maior, o do 2 é menor, quem é que ganha aí nessa história? E você ia ter que marcar a opção que tivesse escrito assim, olha, o trabalho do peso na trajetória 1 é igual, o trabalho do peso da trajetória 1 é igual ao trabalho do peso da trajetória 2, que é igual ao trabalho do peso da trajetória 3. Aí a resposta certa seria essa, né, professor? Exatamente isso. Tá legal? Se o teu professor gostar de teoria, presta atenção, anota isso logo de cara. O trabalho da força-peso não depende da forma da trajetória, tá bom? Depende do quê, professor? Do valor do peso e da altura que ele se encontra em relação ao nível que você quer calcular isso, tá bom? Em relação ao nível de referência, né, Davi? Exatamente, tá? Bom, pode ser positivo ou negativo, vocês já sabem disso. A unidade continua sendo trabalho, professor, é sempre em joule, né? Aquele J lá, isso, J é de joule, nada mudou em relação à unidade, em relação ao 1 e 2, a unidade continua a mesma, né, professor? Isso, pode ser positivo, motor ou resistente, isso. Aqui já está o exemplo de número 4 e o exemplo de número 5, por quê? Porque os exemplos de número 1, 2 e 3, eu vou colocar na tela, a gente vai resolver na tela mesmo, tá? E talvez antes de eu botar esses exemplos logo na tela, para a gente começar a cair dentro, talvez esse seja o melhor momento para eu explicar que isso aqui tem um nome, sabe? Quando eu digo que uma força, trabalho de uma força, assim, olha, independente da forma da trajetória, essa força, ela recebe um nome, sabe? É comum na física a gente chamar essa força de força conservativa. Então, a força-peso, ela é uma força conservativa. O que isso significa, Davi? Quando eu digo que a força é conservativa, significa que o trabalho realizado por essa força não depende da forma da trajetória, tá legal? Tá bom, professor, só o peso que é uma força conservativa, não tem outras. Na aula 4 a gente vai ver mais uma força conservativa, que é a força elástica. E o que isso significa mesmo, Davi? Repete aí. Significa que a força peso e a força elástica, que a gente vai ver na aula 4, são forças conservativas. Significa que o trabalho realizado por elas não depende da forma da trajetória, tá? E as forças não conservativas, Davi, são aquelas que o trabalho realizado por elas dependem da forma da trajetória. Como, por exemplo, a força de atrito, a força de resistência do ar, tá legal? Se você quiser anotar esses exemplos, pode até anotar, bota um OBS aí no seu rascunho que você está fazendo agora, bota aí. Forças conservativas, beleza, professor, força peso, força elástica, isso. Força elástica a gente vai estudar na aula que vem, tá? Não conservativa, força de atrito, força de atrito, resistência do ar, tá bom? Isso é uma força não conservativa. Aí, nesse caso, a trajetória descrita por essa força, poxa, se eu mudar a trajetória na força de atrito, professor, aí o trabalho depende da forma da trajetória. Isso, depende sim,
Tá legal? Vamos lá, vamos começar a nossa festa. Temos 5 exemplos hoje, acompanha aí o exemplo de número 1 na tela. Beleza, meu povo, a questão fala o seguinte. Suponha que os tratores 1 e 2 da figura arrastem toras de mesma massa. Opa, sublinha logo isso. As toras têm a mesma massa. Pelas rampas correspondentes, elevando-as à mesma altura H. Sublinha isso também, Davi? Sublinha sim. Elas têm a mesma massa e vão ser elevadas até a mesma altura. Sabe-se que ambos se movimentam com velocidades constantes e que o comprimento da rampa 2 é o dobro do comprimento da rampa 1. Aí, isso aqui, pessoal, já dá uma dica que ele quer te induzir ao erro. Vejam, chamando de tal 1 e de tal 2 os trabalhos realizados pela força gravitacional sobre essas toras, força-peso, né, Davi? Isso. Pode-se afirmar que, e aí nós temos as nossas opções. Se um trabalho vai ser maior que o outro, vai ser o dobro do outro, vai ser a metade do outro. Davizinho, cara, eu acho que isso aí tá me mostrando, tá me cobrando exatamente o que você acabou de explicar no quadro, né? Que o trabalho do peso, ele não depende da trajetória não, né, cara? Não depende não, gente. Se a rampa 1 é o dobro da rampa 2, gente, isso aí independe da trajetória. A altura não é a mesma para os dois? Tanto para o trator 1 como para o trator 2. Ele não vai ter que subir à mesma altura? Vai, professor. A massa mudou? Não, Davi. O planeta mudou? Também não. A gravidade é a mesma para os dois. Os dois estão no mesmo planeta, gente. Então, a massa é a mesma, a gravidade é a mesma, a altura é a mesma. Quando eu for calcular o trabalho realizado pela força-peso no trator 1, na tora 1 e na tora 2, meu camarada, eu vou achar o mesmo valor, porque a massa é a mesma para os dois, a gravidade é a mesma para os dois e a altura a ser levada é a mesma para os dois. Tá legal, pessoal? Então, o trabalho 1 é igual ao trabalho 2? Exatamente. Letra C pode marcar, tá bom? Beleza, pessoal? Deixa eu trocar a tela então para a gente fazer o nosso exemplo de número 2. Na situação esquematizada, um halterofilista levanta 80 kg no local onde G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e mantém o halter erguido como representado na figura 2 durante 10 segundos. Então, na figura 1 nós temos aí o atleta se preparando para levantar o peso e na figura 2 ele suspende esse peso até uma altura aí, H igual a 2 metros. Os trabalhos das forças musculares durante o levantamento do halter e durante sua manutenção no alto valem respectivamente. Então, vamos começar pela parte mais fácil da questão, que nem eu expliquei na aula 1 para vocês. Cara, depois que ele levantou o peso e está segurando esse halter lá em cima, não tem mais deslocamento não, né, professor? Não, ele pode ficar ali 10 segundos, 20 segundos, 50 segundos segurando aquele negócio lá em cima. Tem força, professor? Tem. Mas tem distância? Não tem mais não. E se não tem distância, meu camarada, qual é o trabalho realizado por ele para sustentar esse peso acima da cabeça? É zero, né, professor? Exatamente. Então, nas nossas opções, a gente fica aí entre a letra C e a letra D, porque eu já sei que o trabalho para manutenção lá no alto é zero. Beleza. Agora vamos calcular qual é o trabalho realizado por ele para suspender esse peso do chão até essa altura de 2 metros. Basicamente, a gente vai fazer o seguinte, o trabalho realizado pela força muscular, o trabalho que ele tem que fazer para levantar esse peso é exatamente igual ao trabalho do peso do corpo, entende? Como assim, professor? Explica melhor isso pra gente. Trocando em miúdos, pessoal. O trabalho que a força muscular do atleta tem que fazer é igual ao trabalho do peso, o trabalho que o peso realiza quando ele suspende esse negócio aí de um ponto A até um ponto B, lá do solo até a altura lá de 2 metros. Ou seja, o trabalho da força F é igual ao trabalho que a força peso realiza nesse mesmo trajeto entre esses dois pontos. O trabalho da força F, então, é igual a mgh, professor? Exatamente. O trabalho da força F vai ser igual ao trabalho do peso, que é igual a mgh. Tá bom? Caramba, professor, que interessante isso, né? É sim, porque o trabalho do peso entre dois pontos é mgh. E o trabalho da força muscular que o atleta precisa fazer é exatamente o trabalho que a força peso realiza para sair de um ponto A até um ponto B. Tá bom, pessoal? Tá legal, Davi. Então é só calcular aí massa vezes gravidade vezes altura. Isso, a massa é 80, a gravidade é 10 e a altura é 2. Fazendo 80 vezes 10 dá 800, né? E vezes 2 dá 1.600, a gente fica aí como resposta, então, letra D de dado. 1.600 joules e 0.
Tá legal? Vou botar uma situação, um outro exemplo parecido com esse, porque é muito comum, sabe? O texto muda, eles mudam a forma do texto dependendo do nível da questão. O texto muda, o exemplo muda, mas a forma de raciocinar é a mesma, sabe? Um guindaste está levantando um determinado objeto lá, um corpo de massa tal, tá? Um elevador está subindo com velocidade constante. Então tem sempre uma história muito diferente, mas a forma de você raciocinar é a mesma. Olha só essa outra questão, esse exemplo de número 3 que eu trago para a gente, nessa mesma vibe do exemplo de número 2. Um balde de massa 3 kg contém 10 litros de água e é erguido com velocidade constante por uma força vertical F, do fundo de um poço de 20 metros de profundidade até a borda do poço. Qual é o trabalho realizado pela força vertical? Despreze a massa da corda. Dados: G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que 1 litro de água equivale a 1 kg de água. Beleza, pessoal? Então, basicamente, a forma de pensar da resolução desse exercício é igual ao do exercício anterior. Professor, o trabalho realizado pela força que puxa esse balde para cima é igual ao trabalho realizado pela força peso? Exatamente, cara, exatamente igual. Tá? Então o trabalho da força F vai ser igual a mgh? Isso, exatamente isso. No final dessa questão eu vou dar uma segunda dica para você ficar esperto, tá? Vamos lá, vamos primeiro resolver esse negócio aí. Eu já sei que a massa do balde vale 3 kg e que tem 10 litros de água dentro do balde. Mas a questão me disse que cada litro de água equivale a 1 kg de água. Então no total, se eu somar a massa do balde com a massa da água que está dentro dele, dá 13 kg, né? Beleza, Davizinho, cara, é isso mesmo. Massa, então, vale 13 quilos? Vale. O G é 10, isso. E a altura é 20. Então, vamos jogar isso na fórmula? Trabalho da força F vai ser igual a mgh, em que M vai ser 13 quilos, G é 10. 13 vezes 10 já vai dar 130, vezes 20, né, professor? Isso vai dar 2.600 joules. Multiplicando aí 130 vezes 20, você acha 2.600 joules, o que dá como resposta pra gente a letra B de bola. Tá legal? Tranquilo, Davi, acho que eu já entendi. Quando pedir, então, esse tipo de trabalho, né, o trabalho realizado por uma força vertical, de um ponto lá embaixo até um ponto lá em cima, isso. Você vai resolver desse jeito. O trabalho dessa força vai ser igual ao trabalho da força peso. E qual era a dica que você ia dar, professor? É em relação aos sinais. Se por um acaso a questão perguntasse qual é o trabalho realizado pela força peso nesse trajeto, também ia ser 2.600, pessoal. Só que ia ser negativo, que nem a história de eu jogando o piloto para cima. Quando eu jogo o piloto para cima, o trabalho da força peso é negativo, né, professor? Isso. Então, presta atenção. O trabalho que a força vertical realiza ali, a força de tração na corda, né, que está puxando esse balde aí para cima. O trabalho dessa força para cima é igual ao trabalho da força peso. Só muda o seguinte: o trabalho da força F é positivo e o trabalho da força peso é negativo, porque a trajetória, o deslocamento do balde é para cima. E o peso está para onde? Professor, o peso está para baixo, né? Sentidos contrários, exatamente. Então, a força F realiza um trabalho motor e a força peso realiza um trabalho resistente. Mas eles têm o mesmo valor. Em módulo, os dois têm o mesmo valor. Tá bom, galera? Fique esperta nisso. Beleza, galera? Volta aqui pro quadro, então. Eu acho que já deu para vocês repararem que essa aula, cara, ela é rica em detalhes. Muitos detalhezinhos, né, professor? Isso. Presta atenção, pausa o vídeo, faz suas próprias anotações aí no seu rascunho, seu resumo, sua observação. Mesmo que eu não tenha falado nada, olha, anota isso. Você achou importante? Anota, tá legal? Porque isso vai fazer diferença pra caramba na hora da sua prova, na hora do concurso que você está se preparando aí, tá? Olha o exemplo de número 4. Um objeto de 2 kg cai da janela de um apartamento até uma laje que está 4 metros abaixo do ponto de início da queda. Considere G igual a 10, despreze a resistência do ar, determine o trabalho realizado pela força-peso. Questão muito tranquila, né, professor? É sim, questão tranquila sim. Basicamente você tem um objeto aqui, ele vai cair de uma altura lá 4 metros abaixo. Qual é o trabalho realizado pela força-peso? Professor, já sei que o trabalho é motor, né? Positivo. Isso, porque o objeto está descendo e o peso é para baixo. Trabalho motor, trabalho positivo. Vamos lá. Trabalho do peso vai ser igual a mgh, né, professor? Isso, mgh. Eu já tenho todos os valores? Já tenho. A massa do objeto, 2 kg.
A gravidade, 10. A altura, ele vai cair 4 metros abaixo do ponto de início. A altura igual a 4. 4 vezes 10 é 40. 40 vezes 2, o trabalho do peso, então, vai ser igual a 80 joules. Beleza? Beleza, professor? Gostei da questão. Tranquila mesmo, né? Isso. Uma partícula, olha, exemplo 5. Uma partícula de 1 kg, essa é a massa dela, né, professor? Isso, massa 1 kg. É lançada obliquamente conforme a figura. Beleza, aqui está a nossa figura. Ela vai sair do ponto A até o ponto B, depois do ponto B até o ponto C. Tá. Sendo G igual a 10, a altura A vale 1 metro, a altura B 0,8 metro. Determine o trabalho realizado pelo peso nos deslocamentos de A para B e de B para C, tá? Aqui já está no limite do quadro, né? Então, aqui embaixo está escrito assim, ó, de A para B e de B para C, tá legal? Então, beleza, professor, eu vou precisar apagar essa parte aqui para a gente fazer essa questão. Deixa eu sair da frente, caso você queira printar essa tela aí, tá? Ou fotografar e faz suas anotações, tá legal? Porque eu vou apagar essa parte aqui para a gente finalizar essa questão, que parece difícil. Lançamento oblíquo, professor, é complicado, né? Não, é tranquilo, só parece difícil. Pronto, galera, vamos lá, vamos finalizar então. Olha só, eu tenho um lançamento oblíquo, né? Eu já sei que a massa da partícula vale 1 kg, então não perde isso de vista. A massa é 1 kg e o G é 10. Beleza, então ele já me deu a altura A e a altura B. Eu só preciso calcular agora esses dois trabalhos. Vamos começar com o trabalho de A para B. Esse é o ponto A, esse é o ponto B. Professor, o trabalho da força-peso, nesse caso que ele está indo de A para B, calma aí, não fala não. Ele é negativo, né? Sim, garoto, pense logo nisso, se ele vai ser positivo ou negativo. Ele está indo de A para B. Peso puxa ele para baixo, o deslocamento é para cima. Trabalho resistente, Davi? Isso. Então, de A para B, beleza? A gente tem um trabalho que eu já sei que é negativo. O trabalho do peso é menos mgh. Então já bota logo o sinal de menos para você não esquecer e não perder ponto de bobeira na prova, tá? Beleza, professor? Agora é só botar aí o valor do m, do g e do h. Então trabalho do peso vai ser igual a menos m é 1, g é 10 e a altura A. Porque do ponto A para o ponto B eu tenho a altura A, né? Isso. Que é 1 também, né? É isso. Então, 1 vezes 10 vezes 1, 10, né, professor? Isso. Então, repete o sinal de menos. Trabalho do peso vai ser igual a menos 10 joules. Perfeito, professor. Agora a gente vai calcular de B para C. Aí de B para C, ele já está descendo, né, Davi? Isso. Agora, daqui para baixo. O trabalho é motor, professor. É positivo. É isso aí, cara. Vem para cá aqui. De B para C. Vamos lá. De B para C. Eu já sei que o trabalho é positivo. Isso. Trabalho é igual a mgh. Trabalho do peso, mgh. O M continua sendo 1, o G continua sendo 10. Então, trabalho do peso é 1 vezes 10 vezes. Agora vamos... Olha o pulo do gato agora. Ele está no ponto B, né? Isso. E vai parar no ponto C. Exatamente. Qual é a altura entre B e C? Não invente nada. Olha para a figura. Entre B e C, professor? Sim, porque agora esse H aqui não é mais a altura A. Não, né, Davi? A altura A era quando ele saiu do ponto A até o ponto B. Isso aí, a altura é essa. Beleza. Qual é a altura agora entre B e C? Professor, se a altura A... Deixa eu tentar fazer aqui. Beleza. Se a altura A era 1 metro e a altura B é 0,8 metro, então esse pedacinho aqui é 0,8. E tudo é 1, né? É isso. Então, qual é a altura entre B e C? Professor Davi, acho que eu já entendi, cara. Tudo é 1. E esse pedaço aqui de baixo é 0,8. Então, esse pedaço de cima é 0,2? Tem que ser, cara. Por quê? 0,8 mais 0,2 é 1 metro, né? Se eu somar esses dois pedaços, eu acho 1 metro, que é o total. Beleza? Beleza, Davizinho? Agora ficou fácil, né? Agora ficou fácil. Eu vou só botar o 0,2 aqui. 1 vezes 10 é 10. E 10 vezes 0,2 é 2, né? Então, o trabalho do peso vai ser igual a 2 joules. Então, entre A e B, o trabalho da força-peso é negativo, menos 10 joules. Entre B e C, ele é positivo e vale
2 joules. Tranquilo, pessoal? Bom, galera, é importante você lembrar o tempo todo, é um lançamento oblíquo, professor? Isso, cara. Mas eu preciso me preocupar com a forma da trajetória? Não, Davi, o trabalho da força-peso independe da forma da trajetória. Só preciso me preocupar com a altura, né? Isso, MGH, massa, gravidade, altura, tá bom? Bom, deixa eu sair da frente de novo, ver se você quer anotar alguma coisinha aí nesse final. Tá legal? Se essa aula te ajudou, pessoal, se essa aula te ajudou, cara, faz uma gentileza pra mim, se inscreve aqui no canal, deixa um legal aí pra mim e joga esse vídeo lá no grupo da turma, compartilha com aquele teu amigo, com aquela tua amiga, se você acha que vai ajudar ele também, tá bom? Deixa um grande abraço para todos. Na aula de número 4, a gente começa a atacar o trabalho da força elástica. Até a próxima aula. Tchau, tchau.